qual a diferença entre você ter conhecimento intelectual sobre o divino e você ter gnose direta com o divino. É uma coisa totalmente diferente uma da outra e você vai entender o porquê. Vou dizer um conhecimento intelectual que provavelmente você já deve conhecer aí, se você estuda, começando a estudar ou já viu algumas coisas sobre física quântica, espiritualidade, consciência, é o famoso Kybalion. Ali você já começa a entender, né, uma espiritualidade, o divino de uma forma mais consciente, menos religiosa e dogmática, né? O todo é mente, o todo é tudo é o todo, né? Tudo está dentro do todo, enfim. Muita gente fica impressionada com esse livro, expande muito a cabeça, mas não atingiu gnose. Ela teve intelectualidade, ela expandiu de uma forma intelectual. Ela pode já pensar de uma nova forma, mas ela não teve transformação verdadeira interna. Porque quem atinge gnose, gente, é um radicalismo, é extremo. Eu não acredito muito em quem diz que tocou o todo e tá em sintonia com o todo e, cara, assim, é nítido. Você consegue perceber alguém que atingiu gnose, quem se iluminou de fato, porque você olha pra pessoa e fala assim, cara, você era totalmente diferente, o que você tá fazendo da sua vida? Entende? É uma iluminação, entende? E o próprio Jung tem uma entrevista que eu acho muito interessante, que ele fala o seguinte, o entrevistador pergunta, você acredita em Deus? Ele dá uma risada, né? Eu não acredito em Deus. Eu sei de Deus, eu sei que ele existe no caso, porque gnose se iluminou, entende? Um livro que para mim foi uma parte da minha iniciação, né, nesse processo de iluminação, né, que a gente vai evoluindo, né, várias iniciações pela vida, foi o do Corpus Hermético ali, onde ele tinha uma passagem bem assim, ó, aqueles que estão em gnose não agradarão a massa, ou seja, o coletivo, eles não vão agradar o pessoal do coletivo, e o coletivo não agradará quem está na gnose, tá? Exatamente isso. Esse livro é o Corpus Hermético. Pensa num Kybalion 20 vezes mais difícil de se ler e entender. É um nível bem médio avançado, tá? Sobre esses livros ocultos, entende? É direto da tradução do grego para o português. Foi um livro muito espetacular na minha jornada, mas ele conclui, tá? Aqueles que realmente tiveram gnose. O que é gnose? União com o divino, a centelha divina que despertou dentro. Iluminação, tá? E o que é iluminação? Iluminação, gente, é transcendência. Transcendeu a matéria. Preocupação com carro, casa, apartamento, namorada, comida, casa, morte. Já foi. A gente já entendeu o jogo. Isso aí já significa que a gente vai se colocar em risco, a gente vai querer passar fome por vontade própria. Não, gente, nada a ver, tá? Mas essas preocupações que você consegue notar em quem tá nesse meio. Tem gente que estuda espiritualidade para ver se consegue carro, casa, apartamento. Gente que quer despertar a centelha pra ficar tipo assim, se eu despertar a centelha, então vai ser mais fácil o carro, casa, apartamento. Não estão em gnose. Podem ter muito conhecimento intelectual, não atingiram gnose, não se iluminaram. Enfim, nesse livro ele fala exatamente que aqueles que estão em gnose correm risco de vida de serem mortos, serão zombados pela sociedade onde estão e quem atingiu a iluminação sabe, a gente é tirado de maluco, de doido, ninguém nos leva muito a sério, porque a gente vive em outro mundo, né? A gente tá em outra dimensão, desculpa. E podem ser exilados, mortos, zombados. E trazendo um exemplo para vocês aqui, um exemplo mais famoso, né, gente? É o de Cristo. Cristo até os 30 anos não ensinou nada, não pregou nada. Com 30, pregou até os 33 em volta ali da cidade de Jerusalém. Quando ele foi para a capital, onde tinha mais gente, onde a sociedade de fato vivia, né? O que aconteceu? 5 dias ele ficou lá e foi morto pelos fariseus, pelos religiosos, né? Para vocês terem noção, e isso tem vários casos de outras pessoas que foram exiladas, mortas também. Muitos místicos morreram, muita gente que atingiu gnose foi morta porque esse poder espiritual, né, ele é muito forte, ele influencia muito. Essa luz que a gente carrega, que a gente vê nos outros, atrai. As pessoas, elas sentem às vezes
um medo e uma curiosidade, uma vontade de atingir isso, de estar perto de ti, enfim, a gente consegue notar, né? Então, para vocês terem noção, no meu processo de gnose, quando eu obtive a iluminação, né, quando eu consegui fazer todo esse processo que a gente fala iluminação hoje em dia como se fosse uma coisa boba, né? Ah, vou me iluminar aqui. Extremamente difícil, extremamente difícil. Mas eu registrei, depois de uns 2, 3 dias que eu passei pela gnose, né, que é a união direta com o divino, eu já não acredito em Deus. Eu estou em Deus e Deus está em mim, entende? Assim como em tudo, tá? Não é aquela coisa, ah, é um espiritual, não. Consciência de quem eu sou, da minha essência, tá? Quando eu obtive isso, gente, eu não consigo botar em palavras. E o próprio Dr. Hawkes, que fez aquela mapeamento da consciência, ele fala: a compreensão e a razão estão abaixo do amor. Para você ir para a consciência do amor, a intelectualidade tem que morrer. Você não vai conseguir explicar o amor que você sente, né? Por isso que todo mundo desperta e fala: ah, o amor, tudo é amor, né? O amor livre. É um amor que a gente sentiu que não tem como colocar em palavras. A gente tenta dar ele, né? A gente busca receber ele também, enfim. Mas para você atingir gnose, está acima da intelectualidade, é totalmente sentimento. E o próprio Dr. Hawkes ali na descrição fala que aquele que atingiu a iluminação tem emoções indescritíveis. E até hoje eu não consigo trazer um exemplo que as pessoas entendem. Eu sempre dou um exemplo erótico, porque para mim as coisas mais prazerosas do que o corpo pode oferecer é o sexo, né? O gozar com aquela pessoa que a gente ama, que a gente adora. Pensa que o que eu senti, eu tenho isso registrado, né? Eu falei ali, é como se eu tivesse transado com as 20 mais belas mulheres do planeta Terra, enquanto eu sou dono de um iate de ouro e eu sou a pessoa mais famosa, mais desejada do planeta. Não se compara ao que eu senti, porque eu não consigo colocar em palavras. Então, para vocês terem essa diferença, e isso me trouxe um radicalismo total na minha vida. É outro Diogo, é um outro Diogo, totalmente desapegado de tudo, de tudo, de tudo, né? Sempre tentando ser o mais possível alinhado. Eu quase não possuo mais sombras, né? Muito difícil, sou muito assim consciente sobre a minha psique, sabe? Sempre tô tentando me avaliar, não seja que eu sou perfeito, que eu não tenho defeitos. Eu me amo em totalidade, né? Mas sou muito equilibrado na minha visão. Enfim, para vocês terem essa noção de que é um radicalismo, gente, é um radicalismo total. Quem tem intelectualismo sobre o divino tem um pé numa uma antiga identidade, tentando ir para uma outra, tentando esse progresso espiritual. Quem atingiu gnose, experiência direta com a fonte, é radicalismo total. É outra pessoa da noite pro dia, da água pro vinho.